Efésios, capítulo 5, dando continuidade às exposições, às séries de sermões nessa carta. Falaremos dos versículos 8 até o versículo 14. Efésios, capítulo 5, de 8 a 14. É o que nós trataremos na sequência e iremos até o final, querendo Deus, de toda essa carta. Então você que está porventura vindo hoje pela primeira vez, saiba que a gente tem uma série de mensagens numa carta completa, inteira, que o Senhor tem nos edificado. E assim, querendo Deus, prosseguiremos. Efésios capítulo 5, dos versículos 8 até o 14. Acharam, irmãos? Amém? Então leiamos juntos. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Vamos ao versículo 14 todos juntos? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Oremos mais uma vez. Pai Santo e Deus Eterno, muito obrigado pela Tua Palavra. Que ela fale a nós mais uma vez, na mediação do Teu Espírito, na iluminação que só o Senhor tem a trazer para nós. Nós reconhecemos que somos falhos e nulos no entendimento. Ah, Deus, se o Senhor não trouxer clareza a nós, padeceremos, mas o Senhor é bom. Fale-nos mais uma vez, instrua o Teu povo, a Tua igreja, alimenta o Teu rebanho e se conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode acender, Edu. É para ficar mais escurinho. A escuridão incomoda? Deixa a gente um pouco desconfortável? Nesses dias aí, alguns dos nossos queridos aqui ficaram dias sem luz. Pode acender a outra que ficou lá no fundo escuro, por favor. E logo que a gente tem um apagão em casa, criançada fica com medo, corre para abraçar a perna do pai. E já saímos nós buscando algum tipo de vela, alguma lanterna esquecida numa gaveta qualquer, para poder trazer a luz de volta. O que Paulo está dizendo nesse texto, inspirado pelo Espírito Santo, é que antes nós estávamos na escuridão, mas agora brilhou sobre nós uma luz, e nós já não somos mais trevas, mas somos luz no Senhor. O nosso Cristo disse o seguinte: eu sou a luz do mundo, aquele que está em mim não tropeça, não anda em escuridão, mas anda na luz do dia. Mas o mesmo Jesus também nos disse: vós sois a luz do mundo, e não se esconde uma lamparina embaixo de qualquer coisa, de um recipiente, mas se põe em um velador, em um lugar que possa iluminar. E os homens, vendo esta luz, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é um contraste, desculpe o trocadilho, muito claro na Escritura, entre trevas e luz. Quem somos nós? Em que posição estamos? Biblicamente, não existe aquele que é meio termo, uma lâmpada que ora acende, ora apaga. Ou você é luz no Senhor, ou você está debaixo de trevas. João, quando narra em seu evangelho a vinda de Jesus, irmãos, repare comigo, ele diz assim: a luz do mundo, que ilumina a todos, que é Jesus, veio, mas os homens rejeitaram a Jesus. Sabe por quê? A Bíblia é muito clara dizendo a nós, a mim e a você, porque os homens amaram mais as trevas
do que a luz. Repare, João não está dizendo que os homens rejeitam Jesus por falta de entendimento, rejeitam a Cristo porque eles, tadinhos, não entenderam, porque eles são, coitados, vítimas das trevas. Não, a Bíblia diz que aqueles homens rejeitaram a Jesus porque eles amaram mais as trevas. Esse texto é para mim e para você, que foi chamado por Deus, mas vive no mundo de trevas. E a experiência confirma isso. E a sociedade, o seu jeito, a sua moda, a sua condução confirma isso. Os relacionamentos confirmam isso. Os gostos confirmam isso. Nós estamos vivendo em um mundo de trevas. Mas aquele que foi chamado por Deus não ama as trevas, antes é luz no Senhor. Sendo, pode ficar no primeiro, por favor. Sendo luz no Senhor, foi para isso que Deus te chamou. Irmão, Deus te chamou para ser uma lâmpada bem acesa, daquela que brilha e ilumina. Deus nos chamou não para ser trevas, não para ser uma lâmpada intermitente, que ora acende, outra hora apaga, mas para sermos luz do Senhor. E segundo esse texto, como podemos ser luz do Senhor, segundo a Escritura? Pode passar primeiro, por favor, Mari. Veja comigo o versículo 8, irmãos. Vamos juntos? Versículo 8. Pois andai. A primeira grande verdade que nós precisamos aprender com Deus é que se nós fomos chamados para ser luz, nós andamos como filhos da luz. Esse andar, pastor, que Paulo está dizendo, é algum tipo de passo diferente, de caminhada, de sincronia. Não, irmãos, é vida. Andeis de modo digno da vossa vocação. É andar? Não, é viver. Ora, se você não é mais treva, você é luz, você deve viver como alguém que está na luz. Como nós sabemos que alguém está em trevas? Pelas coisas que ele fala, por sua conduta, por suas preferências, pelos seus valores, pelo seu coração, a gente percebe se ele é luz ou não. E tem uns crentes que você fica meio curioso, se ele é uma luz ou uma lamparina ainda antiga de querosene. Se ele está com a lanterna assim meio apagada, com a bateria gasta. Nós fomos chamados para viver e andar como luz que somos no Senhor. O seu proceder, a sua semana, se nós fizéssemos um apanhado pós-culto, provaria que você tem sido luz ou trevas? A sua conduta fora da igreja, aqui todo mundo brilha. Brilha, brilha, estrelinha, dizia aquela música infantil. Quem tem ouvidos ouça e entenda. A conduta aqui não, eu estou perguntando lá fora, como é a sua vida? Você brilha no Senhor? E este brilhar e ser luz não é de aparecer, gente. Não é de ser mais importante na sua empresa. Não é ser a pessoa que mais fala, que lidera todo mundo. Mas que nas suas atitudes, na sua conduta, no seu coração, prova que você ama o Senhor. Que os seus anseios são eternos. Paulo diz, pensemos e busquemos as coisas que são do alto, Colossenses capítulo 3, e não as que são aqui da terra. Ele continua dizendo que quem anda na luz, veja comigo o versículo 9. Vamos juntos? Porque o fruto... A mesma analogia, irmãos. Jesus disse, olha, joio vai nascer no meio do trigo. E nós não temos autorização de arrancar. De vez em quando a gente quer. A gente acha que é muito joio e quer arrancar. Mas o Senhor não nos autorizou. Porque tem alguns que você pensa que é joio e Jesus converte em trigo. E tem gente que você acha que é um trigo e aí quando você vê, irmão, não tem fruto. Mas o que ele está dizendo depois é que como nós conheceríamos alguém que seria uma falsa pessoa, um falso profeta, um falso cristão? Pelos frutos. Você nunca chegou debaixo de uma goiabeira e a gente como pai vai ensinando para os filhos, né? Eu acho que uma perda muito grande da geração da tecnologia hoje, da internet, é o contato com a natureza.
A maioria que está aqui, pelo que eu percebo, já colheu uma goiaba do pé, já pegou uma jabuticaba, já pegou uma mexerica. Essa experiência que as crianças hoje estão perdendo. Eu costumo falar para o Bernardo, isso aqui é uma goiabeira. Então, quando eu falo isso para ele, qual a expectativa de fruto que ele vai enxergar na goiabeira? Goiaba. Ele não espera, papai, uma goiabeira, será que vai ter melancia? Por quê? Porque ele sabe que aquela árvore que eu estou falando dará aquele devido fruto. E Paulo está dizendo que se nós andamos e somos da luz, nós temos frutos de luz. E que frutos são esses, irmãos? Primeiro, bondade. Porque quem não está na luz, está atolado na maldade. Transpira maldade, exala o mal. O mundo é mau e jaz do maligno. A gente precisa todo o tempo lutar contra a maldade, e se cumpre o que disse o profeta: ai daqueles que chamam mal de bem e bem de mal. Já notou isso nos seus dias, não? As pessoas estão chamando as coisas confusas e equivocadas de bem. Não, isso está certo. E as coisas boas elas chamam de mal. Uma família de pai, mãe e filhos, de pessoas tementes a Deus, que trabalham, que pagam seus impostos, que vivem a sua vida modesta, é um absurdo para as pessoas, é um escândalo, mas a bagunça e toda forma de ofensa a Deus é chamada de bem. Se somos do Senhor, há frutos em nós de bondade. Irmão, o seu coração deve ser um espaço da bondade de Deus. Acabamos de cantar aqui, bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Mas veja, a gente quer que a bondade nos alcance, mas aqui ele está dizendo que a bondade é um fruto que deve se encontrar na vida de quem é luz. A gente quer que a bondade nos alcance em forma de bênção. Eu quero a bondade de Deus para eu ser abençoado. Mas existe bondade se a gente for buscar fruto em você? Se precisarmos que você seja um instrumento de bondade, existe fruto em você? O texto continua dizendo, nesses frutos, justiça. Bem-aventurados que têm fome de justiça. Fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, uma marca do nosso tempo é a injustiça. E o Senhor fala duramente contra isso. O Senhor diz, os profetas menores, assim, especialmente o Senhor diz, que Ele tem a sua mão contra aqueles que mexem na balança do necessitado. Daqueles que julgam a causa do rico em detrimento do pobre. Injustiça está a toda volta. Por isso que o reino de Deus é a representação da justiça de Deus. O evangelho é a representação da justiça de Deus. Fora do evangelho é maldade. Nós vivemos tempos inseguros no Brasil. Quem lê um pouquinho, nós temos aqui advogados, sabem disso. Nós vivemos um tempo de instabilidade e insegurança jurídica. A gente não sabe bem as coisas. Mas a Bíblia está dizendo que justiça se encontra na vida de quem é luz do Senhor. E um terceiro fruto, irmãos, que o texto diz: verdade. O nosso Pai é o Pai da verdade. O nosso Cristo é a verdade, sim ou não? Ele disse, eu sou... Vamos comigo, irmãos, está calor, mas vamos lá. Eu sou o caminho e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo já havia dito nesse texto, cuidado, cada um fale a verdade, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. A luz de Deus é verdadeira. Não é aqueles pisca-pisca que a gente compra na época de Natal, por aí afora, que dura um Natal. No outro já fez um emaranhado. E para você tirar aquilo ali tem que começar em agosto para botar na arvorezinha em dezembro. E já metade das lâmpadazinhas acabaram. Verdade deve constar em nós, na nossa vida. Andar no Senhor, andar como luz, manifestar. E ainda quem anda como luz, tem um terceiro aspecto que Paulo diz aqui. Versículo 10. Veja, irmãos, comigo. Versículo 10 diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Em outra tradução, na NVI, buscando sempre agradar ao Senhor. Este é um critério que deveria constar na nossa vida, sem discussão. Quando me levanto, olha o que nós cantamos hoje, né? Desde quando me levanto até eu me deitar.
Quando eu me levanto, quando vou para os meus afazeres, no meu coração deve ter uma bússola, um norte, uma regra. Hoje eu buscarei em toda a minha vida agradar o meu Deus. E ninguém disse amém. Está muito calor aí, gente? Pressão baixou? Hoje em minha vida eu buscarei agradar o meu Deus. Amém. Ensaiado funciona, né? Amém. É o do nosso coração, gente. Se nós falamos que amamos a Deus, se nós falamos que Deus é tudo o que nós temos, nós devemos procurar agradá-lo. E muita gente do mercado da fé dos nossos dias está buscando a igreja para ser agradado. Ele está indo atrás de Deus para ver se Deus tem algo que lhe agrade. E ele não pensa em agradar o Senhor. Será que Deus agrada-se da minha conduta? Será que o Senhor tem se agradado do tipo de pessoa que tenho sido? Irmãos, às vezes eu me questiono diante do Senhor. Será que Deus tem se agradado do pai que eu tenho sido, irmãos? Do marido? E depois do pastor que tenho sido? Será que o Senhor tem se agradado das nossas vidas? Olha o que ele está dizendo. Você é luz, ande como filho da luz, tenha frutos e procure. Pense naquilo que é agradável ao Senhor. Irmão, essa é uma regra áurea, de ouro. Se você está em dúvida, pense, isso vai agradar a Deus? Não, então não fale. Se você está pensando em tomar uma decisão, e você pensa no Senhor, diga, isso não agrada a Deus. Não faça. Volte atrás. Se você pensar no seu coração, o tipo de coisa que estou fazendo agora, o Senhor poderia estar do meu lado agora, junto comigo? Não, então não faça, porque Ele está conosco o tempo todo. Esse deve ser um critério na vida dos homens e das mulheres de Deus, eles buscam sempre agradar o Senhor. E veja, irmãos, deixa eu falar uma coisa importante para você. Nós já juntos pensamos aqui, estamos no mundo de trevas, sim ou não? Estamos no meio de pessoas influenciadas pelas trevas. E se nós somos luz no Senhor, querer agradar a Deus, muitas vezes implicará em desagradar pessoas. Agradar a Deus, por muitas vezes, implicará em desagradar pessoas. Quando os homens de Deus estão pregando o Evangelho, nos primeiros capítulos de Atos, especialmente no capítulo 4, depois de que no capítulo 3, aquele homem que vinha sendo trazido, fora curado por Pedro e João, os religiosos, raivosos, dizem, não, vocês não podem associar ao nome de Jesus essa cura. E Pedro diz, não, foi bem no nome dele mesmo. A quem vocês crucificaram, Deus o exaltou, o nome dele está acima de todo nome, e esse homem foi curado no nome de Jesus. E o pessoal fala, não falem mais. Aí Pedro diz uma coisa assim, ó, julguem vocês mesmos. Se importa primeiro obedecer a Deus ou aos homens? Julgue você mesmo, irmão. Importa agradar a Deus ou aos homens? Você quer ficar bem com todo mundo que ama as trevas, que se lambuza na escuridão, ou você quer agradar o Senhor? Agradar o Senhor muitas vezes implica em desagradar as trevas. O cristão, irmão, é igual quando você acorda o filho adolescente, 10 horas da madrugada num sábado pela manhã, e você vai lá e acende a luz. O que ele faz? Ai pai, ai mãe. Por quê, irmãos? Porque a luz incomoda quem está no escurinho. Essa é uma analogia lúdica para lembrar que se você brilhar, irmãos, quem estiver na escuridão vai se incomodar. Mas deposite aos pés de Cristo. Amém? Vamos andar na luz em nome do Senhor. Vamos adiante para mais um ponto aqui, queridos. Versículo 11, vamos ler juntos. Versículo 11. E não... Os filhos da luz não são cúmplices das trevas, antes as condenam. Olha o que Paulo diz, são duas posturas. Não participe e, além de não participar, levante a bandeira do Evangelho, da verdade de Deus e diga, isto é treva, isto é pecado, isto é ofensa a Deus. Como eu introduzi, irmãos, nessa transição, dizendo que obedecer a Deus muitas vezes é entristecer pessoas. Obedecer a Deus é muitas vezes entristecer pessoas. É ficar de mal com pessoas no sentido de não ser conivente com o seu pecado. E nós vivemos
este ponto de dificuldade como igreja de Jesus, porque nós recebemos a todos. O pessoal hoje ia dizer a todos, a todes, a todex, mas nós recebemos a todos, que é a língua portuguesa. As portas estão abertas para qualquer um que queira adentrar aqui, mas todos nós ouviremos pregar contra os nossos pecados. Todos nós ouviremos a verdade de Deus que confronta a nossa vida. E isso é, muitas vezes, um clima tenso para a igreja, porque ela não pode repelir ninguém, ela tem que abraçar todo mundo, ela tem que ser acolhedora. Cristo foi. Cristo abraçou todo mundo. O Senhor conversou com a ralé da sua época. O Senhor abraçou os marginalizados, mas o Senhor confrontou-lhe os pecados. O pessoal, eu disse isso na semana passada, mas agora vou usar um outro exemplo. Muita gente usa João 8 para dizer, o Senhor disse para a mulher adúltera, eu tampouco te condeno. Onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno. Está vendo? A igreja condena demais. Mas eles só ocultaram a parte que Jesus disse para ela, vais e não peques mais. Nós abraçamos e acolhemos a todos, mas o evangelho, que é luz, lembra a analogia de acender a luz com o filho dormindo? O evangelho é luz, trará incômodo para quem está na escuridão. Eu já vi isso em documentários, irmãos, inclusive em documentários tristes, de pessoas que ficam reféns por muito tempo. E é perigoso se você não fizer uma transição branda e simplesmente tirar aquela pessoa da escuridão que ela estava por dias e colocar na luz, de queimar a retina dela, de cegá-la de fato, porque ela estava tão tempo na escuridão que a luz traria um prejuízo nesse sentido. Mas a luz do Senhor brada para dizer aos homens, arrependam-se dos seus pecados, voltem-se a Deus. É essa a nossa mensagem, irmãos. É esse o nosso evangelho. Nós temos lugar a todos. Um dia, conta-se uma história que entrou uma mulher da vida, uma prostituta, começou a frequentar alguma igreja. E aí, umas pessoas começaram a ficar incomodadas, e um certo homem chegou para um presbítero, homem de Deus, e disse a ele, não tem lugar para essa mulher na nossa igreja. O presbítero muito sábio falou, tem. Mas ela é uma prostituta, exatamente, ela cabe entre o fofoqueiro e o maldizente, bem no meio ali. Lugarzinho dela. Então nós vamos ser incomodados com os nossos pecados pelo evangelho, se o evangelho for pregado. Irmão, se uma igreja que você frequenta não prega o evangelho, você não sai de lá incomodado, revise isso. Pense a respeito. Porque o evangelho confronta a gente. A luz traz despertamento, ela revela o nosso pecado, mas o texto diz, reprove as obras das trevas. Irmão, tem muita gente que está indo a passos largos para o inferno, porque eles viraram politicamente correto. O politicamente correto nada mais é do que um cala-boca nos profetas de Deus. Você não pode criticar ninguém. Tem crente que diz isso, cada um chega a Deus do jeito que quer. Ô irmão, você não ouviu o que Jesus falou? Que Ele é o único caminho? O próprio Senhor Jesus, ou você não crê no que Ele disse, porque o próprio Senhor Jesus disse que ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho que o revelou, e não pode chegar ao Pai se o Filho não revelar. Então, ainda que seja meu amicíssimo, que eu ame de todo o coração, o meu amor terá que dizer a Ele, por Buda, por Maomé, por Hare Krishna, por quem quer que seja, você não chega a Deus, só chegará por meio de Jesus. É isso que o Evangelho diz, é isso que pregamos. Esse é o caminho, verdade e vida. Pregue a palavra de Deus. Irmãos, os homens de Deus não se calaram, pregaram a despeito dos momentos, das épocas, dos tempos, dizendo, a luz, irmãos, do Senhor, omissão é pecado. Omissão é pecado. Tem gente hoje muito omissa, tem pastores que gostam de aplausos, e eles então estão surfando na onda do politicamente correto, não confrontam ninguém, dizem assim, toda forma de amor é válida. Mentira! Porque o Senhor diz que o genuíno amor procede de Deus. Amor não é libertinagem. Se toda forma de amor é válida, eu gostaria de conversar com um cara desse. Então eu posso amar o dinheiro? Ué, toda forma de amor é válida. Se toda forma de amor é válida, eu posso amar o dinheiro, mas a Bíblia diz, não ame o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é
a raiz de todos os... Se toda forma de amor é válida, eu posso amar o mundo? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está. Então não é toda forma de amor que é válida. O genuíno amor é aquilo que Deus chama de amor. Amém, gente? Vamos adiante, irmãos, que está quente aí, né? Vamos lá, um pouquinho mais. O texto bíblico diz para nós, aqui mudou do ventilador, capítulo 5, versículo 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. O só falar, o só mencionar é uma vergonha. Paulo está dizendo, não seja cúmplice. Não fica dizendo, que bonitinho. Cada um tem o seu jeito. Irmão, crente não dá ibope para Satanás. Não dá ibope para a obra das trevas. Não é cúmplice com essas coisas. Nosso Senhor não foi cúmplice, nós não temos que ser. E o texto diz que estas coisas, só o referir é vergonha, só o falar. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. E aí tem uns crentes que têm medo do telão no dia do juízo, né? Data show. Assim, Deus vai passar em slides a minha vida. Não é isso que o texto está dizendo. Que não há nenhum tipo de pecado que se faça, que esteja oculto aos olhos do Senhor. Que não há nada. O movimento da impunidade, dos mentirosos, dos profanos, daqueles que roubam o pobre, roubam a nação, as ocultas, que usam a mídia da grande massa para distorcer e explicar, para se fazerem de bons moços, mas são cães gulosos, mentirosos, estarão diante de Deus. Toda treva oculta virá para a luz. Quero encerrar, irmãos, versículos 13 e 14. Vamos juntos, o 13. Mas... 14, todos juntos. Terceiro aspecto sobre filhos da luz, eles são despertos espiritualmente. Eles têm uma vida de despertamento, eles não estão no sono. A luz traz despertamento, porque a luz revela o nosso pecado. A luz mostra, a luz é um importante filtro. Se aquilo que você faz e diz não pode ser trazido para a luz, duvide. Eu falei recentemente no último sermão que preguei, e confesso ter sido muito pesado nos assuntos que abordamos. Eu disse algo, traga o seu pecado para a luz. Pecado morre na luz. Pecado não quer ver a luz. Quando você traz os seus pecados para a luz, você está expondo os seus pecados na luz que pode tratá-lo. Precisa ser tratado diante do Eterno e na luz dele. É isso que o texto está dizendo para nós. Olha só. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E no versículo 14, muitos comentaristas divergem sobre esse texto. Há possibilidades de ser um cântico da igreja antiga, um cântico de batismo. Quando as pessoas eram batizadas, esse cântico era mencionado. Desperta, ó tu que dormes. Eu lembrei de um nosso. Eu não sei como é que é na igreja presbiteriana, para não revelar meu passado batista aqui, está gravando isso, né, gente? Que diz assim, deixa a luz do céu entrar. Tem no nosso novo canto também, não tem? Deixa a luz nascer, abre... Ó, a versão batista. Nascer. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Já é hora de despertamento, irmãos. Na parábola das 10 virgens, estão aguardando o noivo, e todas elas, as 10, a gente às vezes confunde, né? Acho que tinha 5 vigilantes e 5 dormiram. As 10 dormiram. Se nós estamos vigiando a volta do nosso Senhor, é a hora de despertarmos do sono. Ajude-nos para que sejamos um luzeiro nesse mundo.
para que cada cristão seja a luz do Senhor num ambiente de trevas, que cada cristão ilumine o seu lar, ilumine o seu trabalho, que ainda que seja um ambiente escuro, haja lá uma luz a brilhar. Ajude-nos, Pai. Ajude que essa igreja seja um luzeiro nessa cidade, nesse bairro, para os nossos vizinhos. Que as pessoas vejam a luz do Senhor refletida em nós. Não um brilho artificial, não uma luz inventada, mas a luz genuína do Senhor sobre nós, Pai. Ajude-nos para que com amor, mas com fidelidade, denunciemos as obras das trevas. Não nos deixa que sejamos cúmplices em momento algum. Livra-nos deste pecado, Pai, e nos ensina a denunciarmos as obras das trevas, ainda que o mundo inteiro as abrace. Nos ajude, Senhor, nos ensine e nos dê graça. E agora nós oramos por despertamento espiritual. Nós oramos por despertamento das nossas vidas pessoais, na nossa busca pelo Senhor, no nosso desejo, no nosso apetite espiritual, na nossa fome pela Tua palavra, na nossa sede pela Tua presença, o nosso amor pelos nossos irmãos, no amor pela Tua casa, no desejo de servir-te mais e mais. Desperta a nossa vida. O apóstolo diz, já está mais perto o dia da nossa redenção, se aproxima. Quando a gente vê, a gente contempla, oh Deus, dá despertamento para a tua igreja, desperta o teu povo, que não sejamos uma noiva que dorme, mas que aguarda tão somente o retorno do noivo, que espera, vigilante, orando. Ajude-nos, Pai, livra-nos, Senhor, desse marasmo espiritual, dessa estagnação, dessa imaturidade de crentes que são apenas participantes, frequentadores nominais, mas que não têm um compromisso genuíno com o Senhor. Em nome de Jesus, desperta, Pai, a começar em mim, desperta as nossas vidas, para vivermos um compromisso genuíno contigo. Desperta o homem, desperta a mulher, desperta a criança, desperta os adolescentes, desperta os jovens. Despertamento espiritual, venha sobre nós, Espírito de Deus, abra o nosso entendimento. Os dias são maus, o Senhor está para voltar. Ajude-nos a contemplar esta verdade. Desperta a igreja presbiteriana de Mairinque, desperta as igrejas dessa cidade, Senhor, para pregar o evangelho, para amar o Senhor, para te servir, para te honrar. Desperta-nos, Senhor. Isso nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Tem, Mari? Não? Não tem, irmãos, o hino? Qual é o número? 209. Tem a Bíblia aí, gente? Todo mundo tem, a maioria tem o inário, tem no celular. Eu acho que dá para a gente cantar pelo menos umas 2 estrofes. 209. O pessoal do louvor ama esses meus improvisos, vocês conseguem perceber? Mas, irmãos, se vocês não conhecerem, não tem problema, tá? Vamos uma nota aí, som. Sai, gente. Sol maior, maestro. Medo tens que o adversário vá vencer. Luz te falta e onde estás não podes ver. Abra o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador, Deus não ouve tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti. A igreja. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Obrigado, Deus, porque um dia raiou sobre nós a luz do teu evangelho. O sol da justiça nasceu e nós cremos no santo nome de Cristo. Abençoe a tua igreja, o teu povo, a todos que aqui estão. Dá-lhes uma semana de paz e de bênção, guardados por tua boa mão. É o que oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça excelsa e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.